Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui mais uma vez trazendo um vídeo de curiosidades da Golden Era para você. Bom, esse vídeo a gente vai tratar sobre algumas curiosidades do Mr. Olympia de 1966, que foi, portanto, a segunda edição do evento. O evento que foi inaugurado em 1965 pela IFBB de Joe Weider. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, peço que caso você não seja inscrito, considere se inscrever nesse canal. Ao final desse vídeo, caso tenha gostado, deixe o seu melhor comentário, compartilhe com seus amigos e obviamente deixe o seu like. Isso é fundamental para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante para você e espalhe para mais pessoas. Bom, em 1966 marcava a primeira defesa de título, na verdade foi a única defesa de título de Larry Scott, e também a estreia de Sérgio Oliva, que veio a ser o mito do fisiculturismo nos anos subsequentes. Estavam também presentes no evento Harold Pooley, que foi o vice-campeão de 1965, e Chuck Sippers, que era na altura um dos homens mais fortes que o fisiculturismo tinha naquela geração. Era o cara que entortava barras de ferro, arrebentava correntes, então era um cara realmente muito forte, chamado até de Superman do fisiculturismo. O Mr. Olympia de 1966 foi marcado por uma intensa popularização não só do evento, mas também a supervalorização de Larry Scott no cenário mundial do fisiculturismo, tendo em vista que as tentativas de trazer os grandes nomes para competir em 1965 foram frustradas. Nem o Bill Pearl, Reg Park, Steve Reeves, Joe Grimek, George Eiffel, os grandes campeões do Mr. Universo, quiseram, portanto, competir na primeira edição do Mr. Olympia. Foi aí então que Bud Parker, que era mestre de cerimônia, e Rick Wayne começaram a fazer uma campanha não só para supervalorizar Larry Scott, mas também para provocar os seus concorrentes. O Bud Parker chegou a dizer na Muscle Builder que se você era um fisiculturista e se achava tão bom quanto o Larry Scott, na verdade você teria que competir contra o Larry Scott. Então ele faz uma chamada para ação, né? Um call to action. Ele desafiou não só o Reg Park, mas também o Bill Pearl, porém sem sucesso. O Rick Wayne chegou a dizer que o Larry Scott era a oitava maravilha do mundo. E o Joe Weider, por sua vez, escreveu a Muscle Builder uma matéria dizendo que Larry Scott era comparado àquela altura à Beatlemania, tamanha febre que o Mr. Olympia causava e, na verdade, o interesse de uma autopopularização do evento. Joe Weider detinha, na altura, o monopólio da comunicação. Toda a mídia estava em suas mãos. E a ideia era realmente vencer a sua concorrência, não só os eventos da AAU, né, nos Estados Unidos, como o Mr. América, por exemplo, o Mr. USA, mas também o famoso Mr. Universo da NABA em Londres. Bom, o que aconteceu é que Larry Scott não gostou nada dessa supervalorização da sua imagem. Ele que certa vez chegou a dizer que não se considerava na mesma prateleira nem que Reg Park, nem Joe Grimek e nem Steve Reeves, e obviamente se aposentou depois do Mr. Olympia de 66. Ele vence o evento, mas um caso muito curioso aconteceu ali nos bastidores. Acontece que ao final da pontuação, Larry Scott e Harold Pooley estavam empatados, 4-4 na pontuação. Portanto, o juiz, que era o árbitro central, deu a vitória para Larry Scott num desempate. O problema é que nos bastidores, Harold Pooley ficou sabendo que na verdade o que aconteceu foi uma manipulação desse resultado, porque Larry Scott havia assinado um contrato para uma turnê na Europa e portanto não poderia viajar a menos que fosse ele o Mr. Olympia. O Harold Pooley tentou reverter o quadro, mas Bill Weider não atendeu às suas alegações. Bom, naquele evento também competiu o Sérgio Oliva, porém o Sérgio Oliva ficou em último lugar. Estou dizendo isso porque, após Larry Scott abandonar o fisiculturismo, tendo em vista tantas questões que foram colocadas ali em contexto, muito se especulou que Larry Scott estaria com medo de enfrentar Sérgio Oliva. Mas ora, ele já havia vencido Sérgio Oliva. Sérgio Oliva ficou em último lugar na sua estreia no Mr. Olympia. Como que o Larry Scott poderia estar com medo logo dele? Se estivesse, por exemplo, com medo de Chuck Sippers, que ficou em terceiro, ainda vai lá. Mas de Sérgio Oliva, o que acontece é que, na verdade, a federação queria manter o Larry Scott de qualquer jeito. Então a ideia era provocar, já que nenhuma outra alternativa fez sentido para que Larry Scott continuasse a competir no Mr. Olympia. Larry Scott foi esperado realmente no Mr. Olympia de 1967,
mas ele decidiu por não competir. E naquele ano, justamente naquele ano, o Sérgio Oliva veio descomunal, realmente completamente diferente do físico apresentado em 66. Chegou a ser chamado por David Draper como a espécie de animal não categorizada. Sérgio Oliva realmente surpreendeu a todos, chocando o mundo com a vitória, sua primeira vitória no Mr. Olympia. E foi daí que as especulações começaram. Eles, na verdade, queriam trazer o Larry Scott de volta ao game. O Larry Scott, naquela altura, no Mr. Olympia, era obviamente considerado a galinha de ovos de ouro do Joe Hader. Ele era a representatividade da marca. Larry Scott era nos anos 60 o que Arnold veio a se tornar nos anos 70. E nem David Draper conseguiu entrar no meio dos dois e, obviamente, levantar essa bandeira de representação da IFBB. O David Draper, que chegou a fazer filmes no cinema, nem sequer chegou perto de um desses dois. O problema é que Joe Hader precisava realmente de uma figurinha carimbada ali para manter a IFBB no jogo, até porque a NABA tinha os melhores atletas e os melhores campeões de todos os tempos. E estava claro que esses caras não viriam para competir no Mr. Olympia. E nesse ano começa a surgir uma esperança ali no cenário. Em 1966, o Arnold Schwarzenegger ele vai competir em Berlim. Na verdade, foi o Kurt Murnau, seu treinador, que o levou para competir na Europa, em Berlim, naquele ano no Mr. Universo da FIHC, Federação Internacional de Halterofilismo e Culturismo. E Larry Scott fez um guest pose naquele evento. Conheceu o Arnold Schwarzenegger. Foi o primeiro encontro entre os dois. Eles se reencontraram novamente já na Califórnia, em Los Angeles, na Vince's Gym, quando Larry Scott ensinou ao Arnold a famosa rosca Scott e todas as suas variações. Nascia então um substituto direto de Larry Scott para ser o novo ídolo da IFBB e o futuro Mr. Olympia. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado demais dessa curiosidade, mais esse vídeo. Não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário, compartilhe esse vídeo com mais amigos, para que obviamente ele apareça para mais pessoas, e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Forte abraço, pessoal.